Bem-vindos ao Debate, o nosso espaço de escrutínio intelectual e, claro, de pluralidade de perspectivas. Sabem, se disserem a um adulto hoje, em pleno século XXI, que ele é uma ovelha, ele vai assumir imediatamente que o estão a insultar de uma forma bastante profunda. Pois, é quase um atestado de estupidez, não é? Exatamente. Na nossa cultura contemporânea, ser uma ovelha é ser submisso, é não ter cérebro, é no fundo ser apenas mais um corpo anónimo a ser arrastado pela manada, incapaz de pensar por si mesmo. Nós valorizamos o indivíduo isolado, aquele tipo no topo da montanha, que é dono absoluto do seu destino. O mito do lobo solidário, basicamente. Sem dúvida, mas e se eu vos disser que existe uma perspectiva filosófica que defende exatamente o oposto? E se ser a ovelha de um rebanho específico for, na verdade, a expressão máxima, a mais subversiva e autêntica da liberdade humana? É um paradoxo, claro, e bastante denso, que nos obriga a virar do avesso a nossa própria definição de autonomia. E é exatamente esse o terreno que vamos desbravar hoje. E vamos fazê-los debruçando-nos sobre um material que, à primeira vista, parece quase uma contradição de termos. Estamos a analisar os comentários bíblicos de Marie-Noël Tabu, referentes ao quarto domingo da Páscoa. Mas o que torna isto, a meu ver, fascinante não é apenas o texto de Tabu em si, é a plataforma onde ele nos chega. Ou seja, o blog de Thierry Jalas. É um contexto muito específico. Muito específico mesmo. Jolas define-se abertamente como um cristão e liberal, no sentido político e filosófico da palavra. Ele guia o seu espaço através de uma divisa clássica de São Francisco de Sales, que é, e cito, nada por força, tudo por amor. O que nos coloca perante uma questão central, inevitável para o nosso debate. Como é que é possível conciliar a filosofia da liberdade individual, portanto, o liberalismo, a rejeição absoluta da coerção, com a metáfora bíblica estrutural de um rebanho, de um pastor e da inevitável obediência? A minha posição hoje, e a lente através da qual eu leio o material de Tabut, é que não há contradição nenhuma. Nenhuma. A relação descrita nestes textos representa o expoente máximo da liberdade. É uma aliança voluntária, baseada na confiança e no amor, onde a escolha diária de seguir o pastor é pura e simplesmente o exercício supremo do nosso livre-arbítrio. Pois eu abordo a questão de outra forma, porque, francamente, o texto não me permite esse nível de otimismo. A minha posição é que a linguagem intrínseca deste material colide, mas colide frontalmente com qualquer noção moderna de liberdade. Mas porquê? Porque quando lemos Tambut a descrever o rebanho literalmente como um património ou a analisar passagens que apelam à submissão silenciosa perante injustiças atrozes, nós estamos a olhar para um paradigma claríssimo de obediência, posse e controlo. Chamar isto de liberdade é um mero jogo semântico que esvazia o conceito do seu real significado. Ok, deixa-me então tentar explicar-te que por motivo eu considero que não é de todo um jogo semântico. E vou socorrer-me da análise que Tabut faz do Evangelho de São João, mais concretamente o capítulo 10. Quando fazemos a exegese deste texto, ou seja, quando vamos lá ao fundo descodificar a mensagem original, o contexto daquelas palavras, reparamos que a ênfase não está no poder do pastor sobre o animal. Mas o pastor tem o poder. Tem a autoridade de guiar, certo, mas a ênfase está inteiramente na agência das ovelhas. Tabut sublinha isto de forma muito clara. Elas seguem o pastor porque, e cito, conhecem a sua voz. Não há cães de guarda a morder os calcanhares, não há cercas elétricas a forçar o caminho, não há coerção. E por que é que elas escolhem essa voz no meio de tantas outras? Para não serem comidas pelos lobos? Também, mas porque a promessa final, segundo o texto, é a vida em abundância. Portanto, a verdadeira liberdade aqui não é, estares isolado naquela montanha de que falei ao início, cego e desorientado só para dizeres que és independente. A liberdade é a tua capacidade cognitiva de reconhecer a voz certa, no meio de todo o ruído, rejeitar os falsos pastores que te querem explorar e escolher, de forma ativa, quem te conduz a pastagens seguras. Certo, eu admito que a imagem romântica de conhecer a voz soa muito bem na teoria. É reconfortante, mas eu não compro isso quando olho para as fundações estruturais que a própria Tabut também apresenta. Quais fundações? Porque, assim que analisamos o Salmo 23,
E aquela citação fulcral do livro dos Provérbios, epá, a ilusão da escolha desmorona-se rapidamente. Tabaut explica, com muito rigor histórico, convenhamos, que num país antigo de criadores de gado, o rebanho é a riqueza de uma família, é o seu tesouro. Ela chega a usar a expressão de que o povo é o património de Deus. Ora, um património, por definição, não tem agência. O património é gerido, é herdado, é possuído. Quer dizer, quem nos está a ouvir agora, especialmente se valoriza a sua independência profissional ou intelectual, deve estar a arrepiar-se com a palavra património. Soa literalmente a propriedade de um senhor feudal sobre os seus servos. Como é que tu podes olhar para o Estatuto de Propriedade e extrair daí a tal liberdade liberal do Thierry Jalas? Eu percebo perfeitamente esse arrepio, juro que percebo. Aliás, a nossa mente moderna, que está totalmente embebida em séculos de direito de propriedade privada e capitalismo, assume imediatamente que a palavra património implica um dono abusivo e um objeto passivo. É quase um reflexo condicionado. Porque historicamente é o que acontece. Certo, mas a desconstrução que Tabout faz sugere que não estamos perante uma posse jurisdicional ou tirânica. Trata-se de uma metáfora de pertença e de reciprocidade absoluta. Deixa-me propor aqui uma analogia moderna para tentar clarificar como é que esta submissão e a liberdade podem de facto coexistir. Força. Pensemos na dedicação de um médico especialista ao seu paciente mais frágil. Quando tu te sentas num consultório com um diagnóstico grave, tu abdicas da tua autonomia total naquele momento. Submetes-te a um plano de tratamento rígido. Aceitas que te abram numa sala de cirurgia. Tu não fazes isso porque o médico é um tirano que te comprou no mercado, certo? Fazes isso porque a tua inteligência reconhece que aquela submissão temporária e voluntária é a única forma de garantir a tua sobrevivência. A possessão aqui é efetiva, é de cuidado radical, é baseada num diagnóstico brutal da realidade que diz, sozinho não sobrevives. A analogia do médico é engenhosa, tenho de admitir, mas tropeça num detalhe estrutural que eu considero decisivo para este debate. Qual? Um paciente humano pode levantar-se da cadeira, sair do consultório e procurar uma segunda opinião, pode até recusar o tratamento, ir para casa e aceitar as consequências. Ou seja, o paciente tem o direito de saída. O rebanho divino não tem. Não tem. Não, repara no que Tabout sublinha quando cita o profeta Miqueias. Ela diz, sois o pastor do vosso povo, o rebanho que vos pertence. O verbo pertencer aqui encerra uma exclusividade incontornável. Se a ovelha se afasta, o pastor vai no seu encalço. Tabout celebra isto como uma imagem de conforto enorme, o bom pastor que vai reunir as ovelhas tresmalhadas. E sim, emocionalmente é um conceito muito quente. É a base do conforto pastoral, sim. Pois, mas friamente significa que não te é permitido abandonar a manada. A liberdade liberal do iluminismo para a frente pressupõe estruturalmente o direito de saída. Se eu não posso sair do rebanho sem que venham a correr atrás de mim para me trazer de volta ao redil, quer dizer, onde está a minha escolha real? Espera aí, deixa-me pegar precisamente nessa suposta falha do direito de saída físico para te mostrar o que está realmente em jogo aqui. O direito de saída existe, e é tão real que é efetivamente ovelhas perdidas, pessoas que escolhem o vazio e ficam lá. Mas se a ovelha não tem a autonomia física de um paciente que muda de clínica, como na minha analogia, como é que ela exerce a sua vontade? Lá está, não exerce? Exerce. Sim, é aqui que a análise que a autora faz aos Atos dos Apóstolos no capítulo 2 me parece absolutamente brilhante. A verdadeira liberdade não está em saltar a cerca física, está no intelecto, está na mudança da mente. No texto, nós vemos o apóstolo Pedro a falar a uma multidão de peregrinos em Jerusalém. Ele expõe factos, ele argumenta, e a multidão fica, e cito, com o coração traspassado. É um apelo à razão e à emoção, não é uma ordem militar. Sim, e a instrução de Pedro para eles a seguir é muito direta. Ele diz: convertam-se. Exatamente, e repara, Tabout vai à raiz etimológica da palavra. Converter-se, na linguagem bíblica, significa literalmente dar meia volta, fazer uma inversão de marcha. Imagina-te numa autoestrada rodeada de carros, a seguir o fluxo a 120 a hora. Tomar a decisão de dar meia volta implica que tu percebes que o fluxo natural da humanidade, aquilo que o texto chama de geração tortuosa, está a ir direto para um abismo.
Hoje em dia podes pensar nisto como estar preso numa daquelas câmaras de eco das redes sociais ou a ser arrastado pelo algoritmo do ódio por populismos baratos. Dar meia volta exige uma agência colossal. É quebrar a inércia. O pastor pode estar lá ao longo a chamar sim, mas é a pessoa que tem de parar, olhar em volta, perceber que está errada e fazer a inversão de 180 graus com os seus próprios pés. Como é que esta agência radical, que rompe com o rebanho cego da sociedade, não é a verdadeira expressão do livre-arbítrio humano? Eu reconheço a força visual dessa imagem. A ideia de quebrar o algoritmo social e fazer essa inversão de marcha tem mérito intelectual, concordo, mas o problema de nos focarmos apenas no ato heróico de dar meia volta é que ignoramos deliberadamente o que vem logo a seguir no próprio texto. Que é? A verdade, essa inversão parece total, claro, até lermos o final do versículo 39, que, atenção, a própria Tabut faz questão de incluir na análise. Pedro diz que a promessa é para todos, mas com uma ressalva que altera todo o tabuleiro. Ele diz, quantos o Senhor nosso Deus chamar. Certo, mas... Espera, repara na implicação disto. O chamamento inicia-se invariavelmente de cima. A autora descreve o Pentecostes como o plano de paz de Deus a concretizar-se, quase como se fosse uma enorme engrenagem cósmica que avança independentemente da vontade humana. Há uma corrente fortíssima de predestinação a operar nestes textos. Se o pastor só chama ovelhas específicas e se a conversão depende de o coração ser traspassado pelo espírito, um fenómeno metafísico que nós não controlamos minimamente, então a nossa suposta capacidade de escolher é drástica e severamente limitada. Mas não é anulada. Na melhor das hipóteses, a nossa agência é puramente reativa. Nós não escrevemos a peça, limitamos-nos a dizer as falas que nos deram. Eu percebo a armadilha do determinismo que estás aí a apontar, mas acho honestamente que estás a confundir a iniciativa do convite com a anulação do livre-arbítrio. O facto de a iniciativa vir de cima não oblitera a tua capacidade de resposta. Explica lá isso melhor. Se eu te enviar um convite para um jantar extraordinário num restaurante que tu não conheces, a iniciativa foi inteiramente minha. Tu nunca terias ido lá por ti própria. Mas quando tens o convite na mão, a tua liberdade de rasgar o envelope ou de aceitar sentar-te à mesa permanece 100% intacta. A prova disso, aliás, está na forma como Tabut descreve as gerações. Ela diz claramente que a geração contemporânea a Cristo cometeu um erro de julgamento. Sim, ela usa essa expressão. Eles viram as evidências e escolheram mal. Ora, se o guião já estivesse todo escrito como tu sugeres, ninguém poderia ser responsabilizado por um mero erro de julgamento. O apelo não é o de um mestre de marionetas que puxa os fios, é o de um farol que te avisa que vais bater nas rochas. O farol ilumina, claro, mas és tu quem tem de rodar o leme. E essa responsabilidade intransmissível prova que a liberdade não é de todo uma ilusão. Tudo bem, eu aceito a distinção entre convite e coerção no vácuo da teologia teórica. Mas a história não decorre no vácuo, não é? O verdadeiro problema está-la quando o resultado de aceitar esse convite exige a obliteração da nossa própria dignidade no mundo físico. E é exatamente aqui que chegamos ao ponto de tensão que eu considero impossível de resolver neste material. Estás a referir-te à Carta de São Pedro? Exatamente. No comentário à primeira carta de São Pedro, o texto atira-nos sem piedade para a lama brutal da realidade histórica do Império Romano. O apóstolo está a dirigir-se a escravos, homens e mulheres de carne e osso, que são legalmente, propriedade de outros humanos, sujeitos a abusos, a castigos corporais aleatórios e ao pior que a humanidade tem para oferecer. É um contexto violentíssimo. E o que é que o texto pede a estas pessoas oprimidas? Pede-lhes que aceitem o sofrimento, que suportem as agressões sem repostar, espelhando o comportamento de Cristo, que, cito novamente a análise, insultado não respondia com insultos. E eu pergunto-te frontalmente como é que o dito liberalismo de Thierry Jallard sobrevive a isto. Ensinar um escravo subjugado a não se defender, a aceitar docilmente a sua tortura física e a não tentar quebrar as suas correntes. Quer dizer, isto é a antítese absoluta de qualquer conceito moderno e razoável de liberdade. Sim, eu tenho de admitir que ao ler essa passagem pela primeira vez também senti um enorme desconforto. Pedir a um escravo que não se defenda soa
soa horrível e repulsivo para os nossos ouvidos modernos e democráticos, foi de longe a parte mais difícil de digerir de todo este material. Naturalmente. Mas, depois de reler a exegeses de Tabut com atenção redobrada, algo fez um clique na minha cabeça. O que está ali não é um endosso da escravatura, mas a revelação do nível mais inacessível da liberdade humana. É imperativo fazermos uma distinção baseada nas próprias palavras dela. O que é uma graça não é sofrer, é ser capaz de se conduzir como Cristo quando se está em sofrimento. Mas na prática? Na prática, ninguém está a glorificar o masoquismo. O que está a ser proposto a essas pessoas é a soberania interior, a capacidade de governar a própria alma quando o corpo já não te pertence. Liberdade interior num corpo acorrentado e a ser açoitado, isso soa perigosamente a um prémio de consolação alienante, que os próprios tiranos adorariam que os seus escravos adotassem. É perfeito para eles, mantenham-os calados e passivos. Não é um prémio de consolação, não concordo nada. É a única fortaleza que nenhum império consegue invadir. Repara nisto, Cristo na cruz sofreu a pior privação de liberdade física imaginável. As suas mãos foram pregadas, a sua mobilidade reduzida a zero, o seu corpo foi confiscado pelo Estado romano. Mas, no auge dessa impotência absoluta, em vez de ser engolido pelo ódio ou de amaldiçoar os que o torturavam, ele exerceu uma liberdade moral que nenhum carrasco lhe conseguiu retirar. Ele disse, Pai, perdoa-lhes. Certo, o exemplo moral está lá, mas... Mas repara na implicação disto para o escravo. O escravo que é agredido injustamente não tem poder sobre o chicote do mestre, mas tem o poder supremo de recusar tornar-se no monstro que o está a agredir. Ao não responder com insultos, o escravo quebra a corrente da violência. Ele diz, na prática, tu podes dominar a minha carne, mas não consegues infectar a minha mente com o teu ódio. Esta não é a covardia do submisso, é a afirmação suprema da liberdade moral. O indivíduo recusa que o seu opressor dite a sua resposta emocional e espiritual. É uma retórica muito poética, admito, e percebo perfeitamente o apelo psicológico de encontrar a dignidade num estado de impotência total. Se eu não posso mudar o mundo à minha volta, mudo a forma como lido com ele. No entanto, eu recuso essa pacificação. Recusas a pacificação ou a alienação? Ambas. Neste contexto, quando elevamos a submissão silenciosa ao estatuto de soberania interior, estamos, no fundo, a criar uma teologia que legitima as estruturas da opressão. Tabut refere-se a estas pessoas no texto como ovelhas errantes que encontraram o guardião das suas almas. O termo guardião, quando aliado à instrução clara para não resistir aos mestres cruéis, desenha uma arquitetura social profundamente estática. E conservadora. Não diria conservadora, talvez apenas realista face à época. Mas a questão é que se a tua resposta é ética à força bruta e à tolerância silenciosa, estás a garantir a sobrevivência do status quo do Império Romano ou de qualquer outro sistema abusivo ao longo da história. A verdadeira liberdade liberal, a liberdade política iluminista que o Jalas em teoria defenderia, exige a insurreição contra a tirania, exige que te defendas. Fundir isto com o lema nada por força esconde uma falácia óbvia. A escravatura é força bruta diária e abster-se de reagir fisicamente a essa força não a faz desaparecer, apenas garante que ela continue impune. Pois, mas a leitura cristã e liberal que está na base deste blog propõe uma crítica muito mais profunda à revolução política clássica que tu estás a defender. A ideia é que a insurreição violenta, a força contra a força, geralmente limita-se a trocar os ocupantes das cadeiras de poder. Quem era o oprimido passa a ser o opressor, operando exatamente pelas mesmas lógicas de sangue e dominação. O clássico ciclo de revolução. Exato. O modelo do rebanho e do bom pastor tenta quebrar este ciclo. O nada por força não finge que a violência do mundo não existe, mas estabelece que o ser humano verdadeiramente livre se recusa a utilizar as armas do Império. Porque se utilizasses as mesmas armas, estarias a submeter-te inteiramente à lógica da força que tanto criticas. E voltando aos purismos do liberalismo de que falávamos, a verdadeira autonomia tem de incluir a liberdade para eu escolher responder à ofensa com a graça e o perdão. Tudo bem, mas convens que isso pressupõe uma maturidade espiritual avassaladora. Uma resiliência que, francamente, eu diria ser inacessível à esmagadora maioria de nós, meros mortais. É um ideal exigente, sem dúvida. O que nos prende, finalmente, num paradoxo circular fascinante, mas também trágico.
Repara, para sermos verdadeiramente livres da coerção terrena, para não reagirmos ao chicote romano, a receita deste material exige que aceitemos a subjugação e a submissão totais à vontade de um mestre celestial. É a simples troca de uma servidão humana temporal por uma servidão divina e eterna, apenas mascarada com a linguagem muito mais suave e benevolente do pastoreio. E creio que é precisamente essa fricção que torna este tema tão inesgotável para debater. Chegando à conclusão do nosso programa de hoje, parece-me claro que a genialidade dos textos que analisamos reside na forma como eles viram do avesso as nossas presunções modernas mais básicas. Sim, nisso são inegavelmente eficazes. Os comentários de Marie-Noëlle Tabout expõem-nos a um modelo existencial onde a liberdade não é a mera capacidade de fazermos o que nos apetece sem restrições. A liberdade profunda é, sobretudo, a libertação das nossas próprias amarras internas, o ódio, a cegueira moral, a tendência para seguir a manada na direção do precipício, não é? A humanidade muitas vezes anda à deriva e, ao escolhermos a escutar ativamente a voz do bom pastor, exercemos o nosso livre-arbítrio não para ficarmos sozinhos e autónomos a congelar numa montanha, mas para encontrarmos a nossa capacidade máxima de sobrevivência moral e de amor, mesmo perante a pior escuridão. Pela minha parte, concluo que o casamento tentado no blog de Thierry Jalas entre a teologia bíblica e a filosofia secular liberal permanece uma construção de imensa fragilidade. Dou todo o crédito à análise de Tabout por revelar uma infraestrutura espiritual capaz de dotar o ser humano de uma resiliência formidável em cenários de impotência extrema. Isso é inegável. No entanto, os conceitos colidem. Em que aspecto fundamental? Agrupar os seres humanos como ovelhas num rebanho divino, encará-los como um património a ser gerido e celebrar a sua incapacidade de se defenderem de abusos físicos sob a capa da liberdade interior, gera uma tensão que eu considero intransponível. A ideia de que um paciente não pode abandonar o tratamento porque pertence ao médico, destrói a base da autonomia moderna. Os vocabulários da servidão pastoral e da agência liberal dificilmente podem habitar a mesma casa sem que haja um conflito estrutural contínuo. O que apenas reforça o quão desafiante é ler textos milenares à luz das nossas expectativas